Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo 2 e o verso 1. Quem achou pode dizer amém. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, mas tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos apenas, nesses poucos minutos, lembrar do texto que foi lido. Eu queria te chamar a atenção nessa noite somente para algo que é importante nesse texto, que é a respeito daquilo que Jesus falou para uma das 7 igrejas. Nós estamos lendo o texto de Apocalipse. Nós lemos na terça-feira passada sobre o capítulo 1, e nós falamos ali que foi escrito por João, Apocalipse, como os irmãos já sabem, quando estava ali na ilha de Patmos, em um período difícil, né? Os crentes estavam sendo perseguidos. João foi levado exilado e Deus revelou a ele o Apocalipse. Nós até falamos que o Apocalipse não era do intuito, até pelo momento que os crentes estavam vivendo, passando por lutas, por perseguições. Não era o intuito revelar as coisas do futuro para aterrorizar os crentes, né? De terror já bastava a perseguição que eles estavam vivendo. O livro de Apocalipse foi escrito para animar os crentes, para mostrar para eles que, apesar de tudo que eles estavam passando, Deus tinha o controle da história nas suas mãos. Nada iria passar daquilo que Deus já havia determinado. E o centro da revelação do Apocalipse é o próprio Jesus. É Ele quem é a revelação de Deus, é Ele que revela a João, e é Ele, e é a respeito dele que todo o livro vai discorrendo. E Ele manda escrever a revelação e mandar para as 7 igrejas da Ásia. E nós vamos ver aqui a primeira igreja que foi enviada a carta, que é a igreja de Éfeso. E que é interessante no versículo 1, o texto que nós lemos, em que o próprio Jesus diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem aquele que tem à destra as 7 estrelas e que anda no meio dos castiçais. Se os irmãos olharem o texto aí do capítulo 1, no versículo 20, você vai ver que Jesus explica quem são os castiçais e quem são as estrelas. Ele diz o seguinte:
As 7 estrelas são 7 anjos. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. E quando Jesus ele diz aqui que ele é aquele que tem na sua destra, significa na sua mão direita, as estrelas, as 7 estrelas, são os anjos da igreja. Ele está dizendo, olha, os anjos da igreja, que aqui não significa anjo no sentido celestial, um ser espiritual. Os anjos da igreja aqui são os líderes, os anciões, os pastores, como a gente chama hoje. E ele diz o seguinte, eles estão na destra das minhas mãos. E ele diz que ele é aquele que anda no meio dos castiçais de ouro, que são as 7 igrejas. E esse texto está se referindo ao quê? Que Jesus, a sua presença e a sua autoridade permanece no meio dos seus. Agora imagine, irmãos, a igreja que estava vivendo um período difícil, Jesus reforça dizendo, olha, independente do que vocês estejam passando, a minha presença, o meu operar, o meu agir continua com vocês. Eu sou aquele que passeio no meio da igreja. E a gente pode dizer, irmãos, que existem muitas coisas boas na igreja. É bom você vir para ouvir o seu irmão. É bom você vir para ouvir uma palavra. É bom você vir para ouvir o testemunho. Muitas das vezes é bom você vir para matar a saudade de pessoas que vocês ainda não viram. É bom a mensagem que a gente ouve. É bom, aleluia, muita coisa que acontece na igreja. Ainda tem dia que os irmãos fazem no final do culto, né? Uma coisazinha gostosa, um bolo. Tudo isso é bom. Mas a gente deve entender que o melhor da igreja é saber que a presença de Jesus está no nosso meio e que Ele não nos abandonou. Ele diz assim, eu não vos deixarei órfãos. Ele diz assim, eu estarei convosco todos os dias. E Ele reforça para a igreja dizendo que Ele é aquele que anda no meio da igreja. Ele é aquele que tem a sua presença no meio da igreja. Louvado seja Deus. E no verso 2, Ele diz assim, olha, eu sei das tuas obras, eu sei da tua paciência. Eu sei que você não pode suportar os maus, que vocês puseram à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ele está dizendo que aquela era uma igreja comprometida com a doutrina e com a verdade. Aqueles que se puseram a dizer que eram apóstolos, os irmãos colocaram à prova para saber se eram verdadeiros e zelando daquilo que eles haviam recebido, porque diz assim, vocês não podem sofrer os maus, ou seja, vocês não suportam, vocês não toleram a maldade, aqueles que praticam a maldade no meio de vocês. E aí é interessante que depois o verso seguinte, ele continua dizendo, sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome. Era uma igreja, irmãos, que trabalhava ainda incansavelmente pelo nome de Jesus. Agora imagine as qualidades que Jesus se refere dessa igreja, uma igreja que tinha sua presença, uma igreja comprometida com a doutrina, com a verdade, mas aí que trabalhava incansavelmente. Mas Jesus pontua uma coisa, e ele fala isso no verso 5, e a gente vai nos ater mais a esse texto, esses poucos minutos, que é o seguinte: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E aí ele exorta, dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, pratica as primeiras obras. E eu queria dizer para os irmãos que ele dá um diagnóstico aqui, né? Olha, vocês estão praticamente... Vocês são um exemplo de obras. Vocês são um exemplo de como servir. Vocês impressionam até com o que vocês fazem. Só que eu tenho uma coisa contra vocês. E ele diz o seguinte, é que vocês deixaram o seu primeiro amor. O problema de vocês não é que vocês não fazem. Não é que vocês não trabalham. Vocês trabalham e trabalham incansavelmente. O problema é que vocês não fazem mais como antes. O problema é que vocês não fazem mais com aquele amor que vocês faziam. E aí, eu queria te chamar a atenção
porque ele aconselha e dá uma receita para aquelas pessoas, dizendo assim: ó, a primeira coisa que vocês têm que fazer, se lembrem. Lembrem de antes. Lembra de onde vocês caíram, lembre da sua trajetória, volte um pouquinho atrás, comece a lembrar como era que você fazia. Comece a lembrar como era que você chegava à igreja nos primeiros dias que você aceitou a fé. Comece a lembrar como era o teu entusiasmo quando vocês ouviram a palavra. E quando vocês lembrarem, vocês vão perceber que em algum momento vocês caíram o nível desse amor. E quando vocês perceberem isso, a gente precisa entender que, aleluia, Davi, em um dos seus salmos, ele disse uma coisa interessante. Ele vai escrever em um dos seus salmos, ele fala algo que ele diz assim: olha, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. Esse é o Salmo 103, do versículo 1 até o versículo 5. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. E ele continua lembrando para a sua alma, dizendo assim: é Ele que perdoa todas as suas iniquidades, é Ele que sara as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Louvado seja Deus. Irmãos, de vez em quando nós precisamos lembrar, de vez em quando nós precisamos puxar um pouco a nossa memória, para a gente nos lembrar do brilho que havia nos nossos olhos quando nós aceitamos a fé. Porque todo relacionamento, irmãos, eles precisam de um momento para eles pararem, para eles refletirem naquilo que eles perderam, que deixou para trás. E a gente precisa entender que a igreja tinha compromisso, mas o compromisso sem amor, irmãos, dura pouco. Eu te faço até um desafio. Alguns relacionamentos não duraram o tanto que gostaríamos que durasse na vida das pessoas. Muitas das vezes acontece isso. A pessoa começa um relacionamento, faz o compromisso, alguns compromissos vão até o altar, mas se não tiver o amor, e se o amor não for reacendido, ele não vai durar muito. Aquela igreja tinha um compromisso com Cristo, mas Cristo está dizendo: sem amor, esse compromisso de vocês não vai durar muito tempo. Esse trabalho de vocês não vai durar muito tempo. Era uma igreja que tinha doutrina, mas a gente precisa entender que a doutrina sem amor, ela vira religiosidade morta. Imagine você chegar para uma pessoa, irmãos, e você doutrinar, é até bom, mas a gente precisa entender que a verdade sem amor, ela não liberta. A verdade sem amor pode matar uma pessoa. Você dizer para uma pessoa que ela está mal, sem o amor, sem o interesse de cuidar e de ver o bem daquela pessoa, não vai ajudar em nada. Mas quando você tem amor, você diz que ela está mal, você diz que ela precisa, aleluia, de um remédio, você diz que ela precisa mudar de atitude, você ajuda ela, e nós sabemos que com o amor, aleluia, a gente consegue levar as pessoas aí aonde a verdade sozinha não pode levar. É por isso que Jesus recomenda e diz assim: aleluia, vocês cumprirão o mandamento de Deus nisso, se vocês amarem uns aos outros. E se vocês amarem uns aos outros, as pessoas olharão e verão e saberão que vocês são os meus discípulos. E aí tem uma coisa interessante, é que Deus fala com Jeremias no capítulo 31 e no verso 3. Ele fala uma palavra interessante, e Jeremias diz assim: há muito tempo que o Senhor me apareceu, dizendo: portanto, com amor eterno te amei, e com benignidade eu te atraí. E aí a gente pensa nisso. Uma coisa interessante é que o amor, quando acaba, não é o lado que perdeu o amor que é ofendido, é o lado que continua amando é que fica no prejuízo. E a gente precisa entender uma coisa: Deus nos ama,
Deus provou que nos ama. Deus derramou desse amor nos nossos corações. Ele nos agraciou em estar na sua presença. E Ele está dizendo para uma igreja, dizendo assim: vocês trabalham, vocês são exemplo, vocês são zelosos, vocês são comprometidos, mas eu olho para você e eu não vejo mais o brilho que você tinha nos olhos em me servir. Às vezes, irmãos, a gente precisa tomar esse cuidado, porque muitas das vezes a gente vem na igreja, porque às vezes é chefe de um departamento, a gente vem na igreja às vezes porque o irmão precisa ver que a gente está na igreja, às vezes a gente ora porque a gente sabe que há uma necessidade, mas a gente não vem por causa do amor a Jesus. E eu quero dizer uma coisa: eu tenho certeza que se você tiver um filho e ele tiver que fazer alguma coisa para você, entre fazer muito resmungando e fazer pouco com alegria e com amor, você vai dizer assim: faça com alegria e com amor, louvado seja Deus. Eu tenho certeza que muita gente pode estar em relacionamentos, aleluia, em que antes o seu cônjuge fazia, até ele tinha menos recursos do que o que tem hoje. Talvez alguém esteja vivendo no momento da vida em que diz assim: olha, hoje tenho tudo, mas o que é que falta? Falta o amor. Eu sei que você não trocaria tudo que você tem hoje, porque amor não enche barriga, a gente sabe disso, porque amor não paga as contas, a gente sabe disso, mas eu tenho certeza que você pode olhar e dizer assim: mas eu daria, aleluia, muito que ele voltasse, ou que ela voltasse a ter aquele brilho nos olhos, aquele aconchego, aquele calor, aleluia. E Deus está dizendo para essa igreja: vocês precisam voltarem a me amar como vocês amavam antes, vocês precisam voltar a sentir o que vocês sentiam antes. Lembra de como vocês começaram, lembra de como vocês faziam, aleluia, arrepende e volta às primeiras obras. E é interessante porque o convite de Jesus é praticar as primeiras obras. E eu queria só encerrar aqui com algo interessante, que as promessas de Deus, irmãos, elas estão relacionadas ao quanto nós o amamos. Jesus chega e diz o seguinte para os seus discípulos: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O que vocês deixarem por amor do meu nome, vocês receberá 100 vezes tanto e a vida eterna. E Jesus, em outro texto, diz assim, Paulo diz assim: porque as coisas que o homem não viu, nem chegou ao coração, que os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, foi as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E a gente precisa entender, em um episódio da Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 7, do verso 37 ao 50, nós não vamos ler porque a história ficaria longa para o nosso tempo, mas é interessante porque conta a história de uma mulher que entra em um local onde Jesus estava reunido, ceando com algumas pessoas. Ele era convidado, ele está lá na mesa, está reunido, e essa mulher entra, e ela entra sem ser chamada, sem ser convidada. Ela pega ali um vaso de alabastro, ela quebra os pés de Jesus, aquele unguento é derramado sobre os pés de Jesus, e ela vai e chora, e com as suas lágrimas ela começa a lavar ali os pés de Jesus e começa a enxugar com os seus cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e passava unguento. E aí Judas olha para aquela mulher, conforme João narra, e diz assim: que desperdício. Ela poderia pegar todo esse dinheiro e ter dado aos pobres. E o que acontece é que Jesus chega para eles assim: vocês sempre terão os pobres com vocês, mas o que essa mulher fez ficará na história, porque ela prepara o meu corpo para ser, aleluia, embalsamado. E Jesus fala no texto de Lucas, ele diz assim: eu cheguei aqui e vocês não ungiram minha cabeça, mas essa mulher unge os meus pés. Eu cheguei aqui, vocês não me saudaram com ósculo santo, que era um costume dos judeus, beijar no rosto.
e essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Aleluia. E aí Jesus continua dizendo assim: olha, eu digo a vocês que os muitos pecados dessa mulher lhe será perdoado, porque ela muito amou, e como ela muito amou, os seus muitos pecados também serão perdoados. E Jesus diz: aquele que pouco é perdoado, pouco ama, mas aquele que muito é perdoado, muito ama. Louvado seja Deus. E o que a gente deve entender é isso, irmãos: Jesus perdoou os nossos pecados, Jesus sarou as nossas enfermidades, Jesus beneficiou a nossa alma, como disse o salmista: não se esqueça disso, ó minha alma, aleluia, que Ele é quem perdoa os teus pecados, Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele que restaura a sua alma. Louvado seja Deus. Então, aleluia, o que nós devemos entender é que a história dessa mulher ficou escrita. Por quê? Por causa de um ato de amor que ela teve. Eu quero dizer que você pode fazer muita coisa para o reino, muita coisa porque você tem competência, muita coisa porque você sabe trabalhar, muita coisa porque você quer ser visto, mas eu quero dizer que só uma coisa vai ficar escrito na história daquilo que você fez: é aquilo que você faz por amor a Jesus. O que você faz por amor é escrito, o que você faz por amor tem recompensa, o que você faz por amor os céus está vendo, e o que você faz por amor, Jesus Cristo disse: 100 vezes tanto lhe será retribuído, e por fim a vida eterna. E a gente precisa lembrar, tem até um hino que acho que é só maior, que fala um pouco disso, diz assim: você lembra quando foi que o Senhor te separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, porque muitas das vezes nem a gente sabe, mas às vezes a gente precisa entender que a rotina da vida, o que a gente faz todos os dias, é assim em relacionamento, né? Todos os dias ali, todos os dias na igreja, todos os dias indo, todos os dias fazendo a mesma coisa, chega um momento em que a gente não está fazendo mais por amor. Mas a gente deve entender que no reino de Deus, as coisas que valem a pena são aquelas que são feitas por amor ao Evangelho